Olá, seres amados iluminados! Tudo bem com vocês? O meu cenário de hoje é aqui o Parque Newton Pupp, um lugar muito bonito localizado aqui em Campo Largo, no estado do Paraná. E o nosso assunto de hoje é sobre medos. Você tem medo de alguma coisa? Algum medo que aí atrapalha a sua vida? Hoje, o nosso assunto de hoje é sobre isso e ver algumas soluções, como podemos nos livrar, ficar livres desses medos que tanto nos atrapalham. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal Notas de Sabedoria, curte os vídeos e ativa o sininho para ajudar o canal a crescer. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, desde muito pequena aí, e tinha medo de tudo. E um dos meus grandes medos que atrapalharam a minha vida toda foi o medo de dirigir. Mas por que nós temos medo? O nosso cérebro, ele é como se fosse uma montanha muito alta, toda coberta de água, só fica em cima ali assim a água, que é o córtex frontal. E para você entender todo esse cérebro, muitas vezes você tem que mergulhar nele. E o medo, ele vem de um cérebro chamado reptiliano. Esse cérebro, ele fica bem atrás ali da nossa cabeça e ele é que faz com que a gente tenha medo, porque ele é responsável aí pela nossa sobrevivência. Mas muitas vezes o cérebro, reptiliano, ele nos conta histórias, ele mente para nós, nos encarcerando dentro da própria mente. Aí nós ficamos com medo e aprisionados. Então nós temos um mundo lindo para vivenciar, para viver, só que nós ficamos ali presos na nossa mente. Mas como mudar? Esse cérebro aprende por repetição. Então muitas vezes nós temos que repetir várias vezes e contar outras histórias. Mas vou listar aqui algumas dicas de como dominar aí o medo e como eu fiz para dominar alguns medos, tá? O primeiro é falar para você mesmo: agora chega. Eu não quero mais vivenciar isso, eu não quero mais ter esses medos e tomar aí a responsabilidade para você, olhar para o espelho e dizer: agora chega, eu não quero mais viver nesse cárcere mental, eu não quero mais ter esse medo, eu quero vivenciar a vida e vou fazer qualquer coisa para perder esse medo. Então sair aí desse comodismo, porque muitas vezes nós se acomodamos e vamos deixando para lá. Então esse é o primeiro passo, Agora chega. O segundo passo é você não ter preguiça, sentar ali, pegar caneta e papel na mão e colocar os medos que você sente. Por exemplo, separar medo de dirigir, o medo de andar de avião, o medo de animais, por exemplo, e colocando e separar. Porque o que aconteceu comigo mesmo? Eu juntava todo aquele medo, e acaba entrando num pânico total. Eu não sabia do que mais eu tinha medo de tudo. Então, separar esses medos. Depois colocar ali o que você sente depois de cada medo, O que você sente quando você tem o medo de dirigir, por exemplo? Eu tenho medo de atropelar as pessoas na rua, eu tenho medo, das pessoas verem que eu estou fazendo alguma coisa errada, ou medo do avião, por exemplo. Eu tenho medo do avião cair, e colocando quais as sensações e emoções que você tem, porque aí você vai estar mexendo dentro aí desse cérebro reptiliano, e vivenciando aquilo e trazendo para o teu córtex frontal, para você entender realmente, para a tua consciência, o que você sente, para mexer nessas emoções. O próximo é as autoafirmações. É super importante fazer a autoafirmação todo dia. Como a gente aprende por repetição, Por exemplo, dirigir, Eu dirijo bem. E aí tem autoafirmações que você faz mesmo, tem até no YouTube diversas autoafirmações. Isso é importante, Eu sou capaz, eu vou vivenciar grandes coisas, o medo de dirigir, não vou ter mais medo, Vou pegar
carro, vou ter uma sensação de liberdade. Então essas autoafirmações são muito importantes. Depois, contar histórias aí para você mesmo. Porque como o teu cérebro te engana, né, e tudo aquilo que você foca expande, é nesse fato que você vai interagir nesse momento. Até quando você está lavando louça ou limpando a casa, você vai estar contando histórias para você mesmo. Por exemplo, você tem medo de aranha, aí aparece a aranha. O teu cérebro, ele conta assim, aquela aranha apareceu para te picar, ela vai pular em você, então você acaba focando naquilo e fica desesperado, não é verdade? Mas aí você conta outra história, a aranha tá ali não por causa de mim, para pegar um mosquitinho que faz parte da cadeia alimentar dela, eu sou muito maior que a aranha, e vai contando essas histórias, né? Então contar essas histórias é muito importante. Depois, tentar enfrentar o medo, porque muitas vezes o que acontece, né? Ela conta aquela história, você não enfrenta e não sabe se realmente você tem medo ou não daquilo, ou só acredita na história que a tua mente conta para você. Então esses dias até a minha filha, nós fomos num rio e ela estava com muito medo de entrar nesse rio. Aí as pessoas que estavam ali com ela foram mostrando para ela que não tinha perigo. E aí depois ela viu que não tinha perigo e começou a brincar e se divertir. E muitas vezes é isso, às vezes o medo que a tua cabeça impõe, por exemplo, de andar de avião, o avião vai cair e tal. Aí se você se propõe e vai andar nesse avião, vê que não é tudo isso, né? Esse medo todo aí que a tua mente criou, que é algo ruim. E depois, se nada disso funcionar, né, se for aí um medo realmente muito complicador, você tentou enfrentar, como era o caso do meu medo de dirigir, né? Que eu enfrentei várias vezes, eu cheguei a tirar a carteira, mas o meu medo era tanto e eu não sabia explicar, porque era uma coisa inconsciente, né? A minha pele ficava toda vermelha quando eu tentava tirar o carro da garagem, eu tentava dirigir. E é ruim porque as pessoas são muito cruéis com você muitas vezes, né? Quem, por exemplo, tem essa habilidade, ele acha ridículo você ter aquele medo, né? E te colocam cada vez mais para baixo. Então, nesse momento, você tem que procurar ajuda, como no meu caso que eu fui fazer a hipnose. E por que eu tinha esse medo e eu não consegui dominar sozinha? Porque foram coisas que eu visualizei. Então, a minha mãe, por exemplo, para ela foi horrível esse medo de dirigir, essa tentativa, ela nunca conseguia, ela perdia o controle do carro. Então, para mim, eu achava algo assim desafiador, que dirigir não era algo bom. Então, quando você, por exemplo, assiste a cena de um filme, né, você sabe que são atores, que é tudo um filme de terror, né? Que é tudo isso, só que na hora que dá o suspense, porque é o mesmo cérebro que tem nos animais, né? O momento de atacar, você tem medo, porque é inconsciente, é teu cérebro reptiliano. Então, a dica que eu deixo para vocês é em frente, vai em busca aí de uma solução para o teu medo, porque como você vai passar uma vida inteira sofrendo de medo, sofrendo, né, atrapalhando a tua história, a tua vida, o teu desenvolvimento, preso, né, na tua mente, tá bom? Um grande beijo no seu coração.